Então, boa tarde, pessoal, a todos, a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Miguel e eu tenho a felicidade de periodicamente ser convidado para falar aqui, né, no Sou Um, sobre Espiritismo e compartilharmos juntos essa magnífica bondade do nosso irmão Jesus Cristo, que vive, que irradia o seu amor e, como ele mesmo disse quando esteve encarnado, venceu a morte, né? Porque nós estamos nesta carne de passagem, seja como ela estiver posta, né? Então, para que a gente possa, antes do passe, conversarmos um pouquinho sobre isso, que tem essencial importância este momento de troca cultural sobre a questão do espiritismo, porque vai nos dando convívio com estes conceitos de mortalidade da alma. Vamos, portanto, então fechar os nossos olhos bem tranquilamente, bem confiante na nossa consciência e na bondade do nosso Deus Criador, encontrarmos a sintonia com a irradiação deste amor misericordioso que nos criou para a felicidade e pedimos a Ti, nosso Pai Criador, que nos dê, por amor e misericórdia, humildade para que possamos resolver os problemas de nossas vidas, que saibamos que a vida continua para além dos problemas que se apresentem, que tudo passa e que temos objetivos importantes ao existirmos. Tenhamos, Pai, estabilidade, persistência na fé, coragem em sentir a Tua presença nos desafios da nossa encarnação. Muito obrigado à presença do nosso irmão Jesus Cristo, que disse, onde estivessem mais que uma pessoa rezando em seu nome, a sua luz estaria. E também aos espíritos, irmãos, amigos, pessoas no plano espiritual que estão aqui a nos ajudar neste momento, que possamos ter um bom momento de convívio e de amor. Muito obrigado e que assim seja. O Espiritismo, então, não é, está sustentado nas obras básicas do Allan Kardec. É o Pentateuco, que foi organizado por Allan Kardec no século XIX, na França, em 5 livros. O livro dos médiuns, o livro dos espíritos, a Gênese e também o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? 4 agora citados e estão disponíveis em facilidades, não é, de aquisição também e de empréstimo para quem quiser começar a compreender o significado desta transformação social que veio a partir desta semente liderada por Allan Kardec, que era já um espírito estudioso das questões da vida após a morte, que toda vez que vinha e reencarnava, tinha isso como desafio, como estudo. Naquela existência, portanto, como não existe acaso, veio como missão, oriundo do plano espiritual, para organizar mais materialmente aquilo que nós pudéssemos acessar até hoje, que são essas obras básicas citadas, não é? E depois outras tantas complementadas, nos informando com mais clareza aquilo que Jesus disse já no seu tempo, que a verdade deveria estar colocada para que todos pudessem refletir sobre essa. E que verdade que Jesus falava era a imortalidade da alma. Era uma organização de que o universo não existe por acaso. Era o significado de que nós temos sentidos na nossa existência, que nós temos objetivos a serem retirados dos desafios que nós vivemos, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, e que por grandeza, né, da criação divina nós somos, portanto, criados para vivermos para sempre, seja no corpo físico, seja fora dele. Isso tudo
como dissemos, é importante que nesses momentos a gente vá comentando, lembrando, recolocando na nossa memória física, porque não é novidade para nenhum de nós aquilo que se está falando. Nós temos, portanto, a certeza, à medida que isso vai se tornando natural nos nossos dias, que a vida é um processo de constante transformação para o bem. E que as escolhas erradas que se faz, elas são corrigidas por amor, na lei de causa e efeito, na justiça divina que é amor, na justiça do bem e naquilo que Jesus tornou como exemplo prático da semeadura e da colheita. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, ao sabermos que pensamentos e palavras são as nossas sementes, as nossas ações, as nossas decisões, e que nós vivemos em sociedade e, portanto, em relação com as pessoas, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eis toda a lei e os profetas, disse Jesus. Simplificando, não é? Um mar de teorias e de teses e de reflexões que até ali, quando Jesus reencarnou, ficaram confundindo mais do que esclarecendo as verdades divinas, e que Jesus, portanto, né, esforçou-se para refundar esta certeza da imortalidade da alma. Os primeiros cristãos sabiam aquilo que nós estamos conversando agora. Muitos enxergavam o plano espiritual, outros intuíam, outros, na hora dos milagres, percebiam as ações que estavam envoltas no trabalho que Jesus fazia, não é, de cura e de evangelização. E por muito tempo, né, por algum tempo, essa grandeza espiritual existiu. Mas depois de um tempo, né, como nós somos humanos imperfeitos, num planeta de provas e expiações, onde o orgulho, a vaidade, o egoísmo, as posses materiais superam, né, a nossa vontade de amar, e, portanto, apegados a isso e ao poder, novamente fizemos como os hebreus antigos, que fizeram com a lei mosaica, fizemos com o cristianismo. Fizemos porque estávamos em encarnações passadas. Né? Se não tivéssemos responsabilidades sobre as distorções do Cristo, não estaríamos vivendo neste mundo de provas e expiações atualmente. Mundo de políticos divididos, mundos de materialistas, mundos de guerras e rumores de guerras. Estaríamos livres, não é, dessas necessidades inferiores da carne, das necessidades de viver e morrer, neste atraso que criamos para nós mesmos, ao escondermos, não é, as inspirações mais puras da verdade, muitas vezes por interesses próprios, da paróquia, daquilo que estava ali na nossa porta, nos tentando para que superássemos o irmão e não o amássemos. Então o cristianismo também foi contaminado pela mesma forma de veneno que se chama vaidade, que os hebreus, que os fariseus, que aqueles da época de Jesus contaminaram e lançaram para os templos a verdade da vida eterna e da mortalidade. Mas aí, como dissemos, Allan Kardec, oriundo do movimento espírita no plano espiritual coordenado por Jesus e outros tantos, trouxe essa organização nas 5 obras principais que ele organizou através, né, da Sociedade Espírita de Paris. E aqui estamos no Brasil, depois, né, de quase 200 anos, não é? Um pouco menos de 200 anos, né? Ainda com a necessidade de consolidarmos a nossa convicção, as nossas certezas, as nossas adequações de que estamos compreendendo a imortalidade da alma nos nossos problemas, nos nossos desafios, na nossa vida prática e cotidiana. É para isso que serve uma fé raciocinada. Não é simplesmente para ficar nas belas palavras, nos belos discursos organizados e nos livros bem escritos e ficar somente, né, distante da compreensão popular. Muito pelo contrário. Então, como filosofia, o Espiritismo tem a missão de tornar clara esta realidade, de que serve para a nossa prática a compreensão de que as coisas não terminam no simples acaso de uma fatalidade, de uma dificuldade,
de uma questão mal resolvida temporariamente, porque a energia oriunda do Deus Criador está em constante transformação e atração para a perfeição. E nós, com um livre-arbítrio relativo à vontade de Deus, e portanto não em liberdade plena e absoluta, mas um livre-arbítrio coordenado, como disse Jesus na oração do Pai Nosso, pela vontade de Deus, vamos entendendo isso, colocando então este mapa evolutivo nas nossas decisões, nos nossos impulsos, nas nossas escolhas, nos nossos caminhos e acreditando sim que a cada dia tem as suas atribulações, os seus problemas, as suas dificuldades, mas que Deus nos ama e não nos desampara, mesmo que sejamos imperfeitos. Mesmo que ainda estejamos num processo de transformação para a luz que ainda não está completo e, portanto, não é? As nossas provações, elas estão de acordo com o nosso grau de evolução. Não dá a Deus, né? Já disseram os que se intuíram desta forma, um fardo mais pesado do que os nossos ombros possam carregar. Então, a filosofia motivadora do Espiritismo é esta certeza. Porque no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem trechos que falam sobre a justiça divina e explica essa questão de que Deus não privilegia nenhum dos seus filhos, nem mesmo Jesus Cristo, que é um irmão mais velho apenas no tempo e no espaço, mas não é um privilegiado, ele fez a sua transformação, a sua evolução. Nos coloca a visão de que Deus sempre existiu, não foi criado, e, portanto, tem todo o passado e o futuro dentro dele mesmo, nos dando a certeza de que temos irmãos bem até maiores do que o próprio Cristo, que há 4 bilhões de anos atrás, quando os cientistas já descobriram que a Terra foi desdobrada do Sol, esfriou e depois se transformou numa habitação para que chegássemos à história que nós vivemos hoje, Jesus estava presente, amadurecido e com responsabilidades. Ele é o governador do nosso planeta. Não é ficção científica, eu sempre digo, porque quando nós expandimos o pensamento para os negacionistas e materialistas, precisará se dar, não é, a prova de São Tomé, ver para crer. E isso é muito difícil, como Jesus sabia, quando muitas vezes provocado naquilo que dizia, que quem não quer ver, né, é o pior cego. Não temos como explicar, se não tivermos um pouco de projeção a lei de causa e efeito e analisarmos, não é, a causa de Deus pelo efeito que ela gera, pela nossa própria existência, pelo nosso pensamento. Nós não conseguimos explicar a nossa própria ética, o nosso próprio senso moral e de justiça, se não projetarmos isso na natureza, que não tem como ser imitada pelo cientista mais sábio que nós tenhamos ainda nesta órbita planetária ou em qualquer outra, porque só Deus é capaz de criar a vida. E mesmo Jesus dizia isso: eu trabalho, meu Pai que está no céu trabalha, e dava esta clareza de direcionamento e objetivo para as nossas vidas, que é dividirmos em partes o nosso progresso, porque se colocarmos tudo numa questão de velocidade absoluta para tentarmos o milagre da transformação imediata, vamos fracassar logo ali adiante e poderemos até perder, né, a esperança de dias melhores, exigindo demais daquilo que somos e não podendo dar, né, aquilo que gostaríamos de oferecer. Estamos caminhando, mas caminhando para além do túmulo. Não explicou-se até aqui, né, até o Espiritismo ser organizado, o que acontecia depois do desencarne. Se chegava até o túmulo e se parou aí, né? Mesmo que se soubesse. Como dissemos, muita gente já tinha mediunidade antes do Allan Kardec organizar as questões, enxergavam o plano espiritual, porque é luz, é ciência. Não é algo que possa ser negado pela própria ciência, que mais cedo ou mais tarde vai entender. O próprio fenômeno da visão não era compreendido no passado. Nós hoje fazemos transplantes, não é, de fígados. No passado não se tinha nem como fazer a higiene, não se conhecia nem as bactérias, não é? As pessoas morriam por infecção, porque as cirurgias eram feitas sobre mesas e sem lavar as mãos, com ferro quente. Então, quando nós já entendemos que o progresso tecnológico é aquilo que o homem compreende da natureza de Deus, entenderemos que muito mais do que nós já sabemos
vai nos dando a inteligência suprema do nosso Pai Criador, e que também a gratidão, né, de termos o mérito e a possibilidade de usar esta tecnologia, que é também o nosso corpo carnal, aonde nós estamos presos, não podemos sair dele. Não importa, né, se sejamos altos, baixos, a genética que tenhamos, não importa os defeitos que tenhamos, não importa, né, nesta existência somos frutos de nós mesmos, de tudo aquilo que nós conseguimos exercitar no espelho de amar a Deus sobre todas as coisas, de compreender a justiça divina. E eu estou falando de filosofia espírita, não somente de ciência e religião, que são os três pilares que o espiritismo prega dentro da cultura, do desenvolvimento desta compreensão, para que nos console, como disse Jesus, o Consolador prometido, que vai além do túmulo, que nos tira a questão do mistério da fé da frente dos olhos, do biombo da ignorância sobre as dimensões diversas de luz, e nos dá a certeza de que nós não vamos ser fantasmas ou não vamos ficar presos dormindo até um juízo final, onde, né, um Deus passional separaria uns e lançaria outros a penas eternas, a infernos irrecuperáveis, se ele é amor e se ele é perdão. Né? Mas claro que é necessário resgatarmos. Então, num mundo de provas e expiações, nós estamos ainda subjugados, muitos, entre uma vida e outra, pelo arrependimento que tivemos de coisas que fizemos erroneamente, que sofremos da encarnação passada ou das outras, e que no mundo espiritual nos foi dada a orientação de que aquilo nos levou a fenômenos, não é, de contra-choques destruidores da nossa própria liberdade, da nossa própria facilidade em continuar o processo evolutivo, e que teríamos que passar então, portanto, pelo arrependimento das ofensas que fizemos, não é? Por isso Jesus colocou no Pai Nosso, né, amar os inimigos, né, e o perdão aos inimigos, as ofensas, muito importante, abrir mão da vingança, muito necessário. A humildade contra o orgulho, extremamente, né, vital para reflexões que nos levem de volta à liberdade, para que continuemos então andando de uma forma mais segura, além do tempo e do espaço, independente das questões materiais que nós tenhamos agora. Dependente do quanto eu tenha como salário, o quanto eu tenha como conhecimento acadêmico, eu vou desencarnar como todo mundo. É uma coisa que nós nascemos já sabendo disso. Mas não quero perder a esperança de continuar sentindo, de continuar sonhando, de continuar amando, de reencontrar aqueles que foram e estão então alocados, estão no tempo e no espaço geograficamente localizáveis, no corpo indestrutível, incorruptível, como São Paulo, o apóstolo, percebeu e colocou na carta aos Coríntios, lá no tempo de Jesus, que este corpo incorruptível e imperecível e a cópia daquilo que nós somos aqui é o nosso perispírito, é o nosso corpo espiritual, como Allan Kardec simplificando trouxe, para que nós, como se fôssemos aquelas bonequinhas russas, né, uma dentro da outra, estivéssemos então aqui do lado. Se eu sair do meu corpo agora, não é, o meu corpo vai perder a energia, portanto, né, eu vou apodrecer, como acontece quando a gente morre. Somos ligados por um fio de energia fluídica que vem de Deus e vem descendo pelas dimensões até o nosso corpo espiritual imperecível, imortal, exatamente igual como estou aparecendo agora, no primeiro momento. No futuro a gente pode mudar conforme as condições do espírito, mas quando a gente desencarna, inclusive a gente está com as mesmas roupas, não é? Normalmente as pessoas que não conhecem isso aparecem com as roupas que foram para o túmulo, porque acham que estão ali presas naquele túmulo e não querem sair dali, e muitos ficam realmente pela ignorância, pela falta de preparo a essas condições, como se tivessem perdidos no deserto, na floresta, não é, em busca, né, de uma âncora perdida, que é o corpo físico que já não se levanta mais, justamente porque a morte ela é parte da evolução, da transformação para a nossa construção e elevação como criaturas filhas de Deus. Isso consola aquele que perde um filho, isso consola aquele que é traído, isso consola aquele que achou, né, que poderia ser mais feliz
amando, mas encontrou incompreensão, como Jesus. Isso nos consola, porque Deus equilibra e não é simplesmente um Deus distante, está dentro de nós, né, de uma forma que nos mantém vivos. É a centelha divina e faz parte de um processo diário de reflexão e não de letramento, mas de vida, de sensibilidade, de reflexões, observando o fenômeno que a própria ciência, aí sim, não é, vai nos dando como um infinito espaço ao nosso redor. Eu disse conversando com a minha esposa, porque nós no dia a dia temos também, como todos que estão encarnados, as suas ansiedades materiais. Temos que trabalhar dia após dia, temos que sustentar o corpo, né, cuidar do corpo e do espírito, temos que trabalhar para não que sejamos pesados para a sociedade, se possível fazer caridade, né, material ou moral, né, através do amor, do perdão, através, né, do diálogo com as pessoas, que nós vemos a ação do poder no plano material de homens deslumbrados com poderes relativos que passaram, como Jesus disse a Herodes, como Jesus disse a Pôncio Pilatos, como Jesus dizia aos apóstolos para que tivessem esperança, porque ele dizia que passariam reinos, que não ficaria pedra sobre pedra e as suas palavras não passariam, e que ele enviaria o Consolador prometido depois de um determinado momento, que é este momento que nós estamos vivendo, para cruzando então essa transição planetária de um mundo de ebulição, de orgulhosos guerreiros e pessoas que escolheram a sombra ao invés de escolher a luz, para então ali adiante herdarmos, não é, os bem-aventurados, os mansos e misericordiosos, que herdaremos então uma terra pacificada pela separação do lobo da ovelha. Os irmãos lobos, como disse aqui, né, o São Francisco de Assis na música, não é, serão convidados a viver como lobos no lugar onde os lobos estão alocados, não é? Então dizia para minha esposa que este poder material dos homens nos atinge. Jesus dizia, dai a César o que é de César. Deu a Pôncio Pilatos, né, a certeza de que seu reino não era deste mundo, porque os seus guerreiros, se fosse o caso, e Jesus pregou a paz, porque se viesse pregar a violência, né, não teria dado o exemplo de paz, não de derrota, porque se levantou da cruz e do túmulo como espírito e apareceu materializado, que é o que nós queremos dizer, que os mundos espirituais existem com objetos e com organização também. Que nós vemos, por exemplo, bilhões de sóis sendo descobertos, né? Demos a volta na Lua agora recentemente, vemos o lado sombrio da Lua. No plano de vista exterior, nós temos aí mais de 400 mil galáxias já descobertas, girando, navegando. Existe um desenho do universo que ele navega assim como se fosse uma enguia, aquelas que estão no fundo do mar. Nosso universo ele bate as asas, assim, as estrelas, numa organização magnética que não tem como ser obra do acaso. E mesmo que fosse obra do acaso, não explicaria o fenômeno ético. Por que nós não estamos aqui nos entredevorando, não é? Ah, porque todos almoçamos. Mas num caos, numa sociedade como fechada, né, como que não tivesse energia, que disse o Haroldo Dutra Dias numa das suas palestras, não é, que existe um fenômeno psicológico, pessoas, né, que ficaram presas num ginásio por causa de um fenômeno físico, foram por um boato dito que faltaria alimento, que faltaria, né, comida, que faltaria alimento, que faltaria cobertores e tal, começaram, então, ao invés de serem solidárias, boa parte delas, a se entredevorarem, a serem egoístas umas com as outras. Então, até onde vai o nosso grau de civilização moral e ética diante dessa compreensão de que não é por acaso os valores que nós já temos nas nossas consciências, que nós trazemos isso de outras existências, testando e acertando. Por isso é que Jesus Cristo dizia, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem, quando foi crucificado. Porque não sabiam exatamente o contra-choque que teriam aqueles irmãos romanos que crucificaram Jesus, não é, galhardamente, retirando então a luz do planeta Terra de uma maneira obscura e cruel, e que até hoje estamos aqui neste mundo de provas e expiações, sob o risco de explosões atômicas, sob o risco, não é, de falta de energia, sobre o risco de enchentes e tempestades, implorando praticamente, né, para que a nossa fé se aprofunde. E naquela época já se dizia, né, Pai, aumenta a minha fé.
né? E como disse Jesus, um soldado romano foi um dos que mais apresentou fé, porque sabia que Jesus curava à distância e pediu para que Jesus curasse, não é? E Jesus disse que nunca tinha visto tanta fé, e cega, aparentemente, porque não se compreendia os milagres científicos de Jesus. Nos planos espirituais, nós estaremos então localizados de acordo com o nosso bem fazer. Não é o bem comprar, não é comprar indulgência, não é comprar o terreno no céu como se vendeu no século XVII, XVI, século V, 1500, não é? Muito pelo contrário, é amar pela caridade, é amar pela compreensão de que somente o amor cobre a multidão de erros. É escolher entre as trevas e a renúncia ao mal, escolher o bem, aquilo que faz que nós tenhamos a certeza de que se existem, né, todas essas galáxias organizadas num universo amplo, se o próprio Jesus, que disse, né, que de suas palavras não passariam, organizou toda essa estrutura planetária e os mundos espirituais, nos enviou este consolo e age na nossa proteção, que o nosso livre-arbítrio é relativo, que o mal passa e que se tivermos a confiança, não estamos abandonados como uma nave à deriva no espaço. Seria muito triste, aliás, não é que a nossa Terra estivesse, né, na direção de um asteroide e que não tivesse todo um organismo pleno de vida, organizado pelo magnetismo, a própria Lua, como citada, a rotação em torno do Sol. Muitos foram obrigados a negar isso, não é? A translação, a expansão da compreensão cósmica saindo de nós mesmos nos dá a certeza de que Deus é muito maior e a sua luz que chega do pequeno ao infinito nos dá a força que nós não imaginamos ter, portanto, e como disse o Einstein, que é o amor. Né? Vemos muitas superações de pais que veem seus filhos adoecerem, que veem as dificuldades que têm, que amam até o último centavo das dívidas kármicas que nós temos, porque aqui na Terra, para concluir, estamos por uma lei de Deus também, que é motivarmos ao movimento de respirarmos a carne, para que as nossas energias sejam equilibradas pelo peso da matéria, porque no plano espiritual não seria possível. E se continuamos a adquirir cargas pesadas para a matéria, nós iremos para um outro plano, como a Terra, para suportar ainda, né? Se eu não consigo, se eu tenho um caminhão de médio porte e eu continuo colocando peso, eu vou ter que aumentar o peso deste caminhão para que suporte a energia pesada e ele vai andar mais lentamente, mais devagar e com mais risco, com maior dificuldade para transformar o seu fardo, mas nem o mover se perderá. Então não existe inferno eterno, existe o bem que nós escolhemos, existe o livre-arbítrio e existe, né, os erros que nós cometemos, que são contra-choques que nos fazem sofrer, através de doenças, através de problemas diversos que a gente pode ficar citando infinitamente, sendo que a cada um é dado segundo as suas obras. Compreendendo isso, quem compreende que o Espiritismo traz esse mapa lógico dessa certeza vai entender também, que eu vou dar um spoiler aqui do que será, né, serão as nossas reflexões de fim de ano, que foi me dito agora aqui, que é a evolução relativa, né? Não é absoluta. Nós não vamos criar asas e voar como Jesus nessa vida, e nem na outra, e nem na outra, e nem na outra, mas talvez daqui a 5.000 anos, daqui a 1 milhão de anos, qualquer número que, né, coloque mais 1 milhão e nós estaremos vivos, porque é uma contagem de tempo físico, não é? Isso é importantíssimo, porque a nossa cultura, e eu queria dizer isso no começo, e lembrei, nós somos muito mais do que nós estamos vivendo agora. Nós somos muito mais do que as pastas da nossa consciência que estão abertas nesse momento daquilo que nós estamos ouvindo. Porque nós viemos, para chegar a este nível de evolução, nós já vivemos milhares de anos atrás e estamos aqui vivos. E se desencarnássemos todos agora, estaríamos todos no plano espiritual vivos. Cada um com a sua emoção, uns desesperados, outros conformados, cada um sendo o que é, de acordo com as suas próprias obras. O que tem de mais feliz do que isso, que essa esperança que somos frutos de um Deus bom e que jamais vamos morrer e a felicidade é nossa herança, não é? É difícil achar algo, uma proposta mais comprovada
do que a existência de Jesus, não somente pelo milagre, mas sua presença viva e palpável também aqui entre nós nesse momento, porque nós vamos fechar os olhos, eu já peço agora, para sentirmos, né, nesse momento, nessa oração final, a presença de Jesus, que é o irmão acessível àqueles que pedem, e ele diz: o que queres de mim? Então nós vamos pedir em oração, em conclusão: Senhor, aumente a nossa fé, que tenhamos mais certezas de que ninguém morre, que tenhamos mais certezas de que a vida é boa e que tudo passa, e que por mais que seja desafiador o fardo que nós estamos vivendo neste momento, Pai, temos a certeza que em teu nome, não é, Deus não nos desampara, e tu, Jesus querido, também não. Muito obrigado por estar conosco. Que seja feita a tua vontade e que assim seja. Muito obrigado.